relação de causalidade. Esse parece ser o novo tema queridinho do examinador da OAB em Direito Penal. Você sabe responder as perguntas e as questões sobre esse importante assunto do direito penal? Veja, vamos resolver esse problema nesse vídeo rápido, curto e objetivo, onde a relação de causalidade vai deixar de ser um mistério para você. E você vai acertar as questões da prova da OAB, já que o examinador está gostando tanto desse assunto. Antes disso, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, siga as nossas redes sociais e ativa aquele sininho para que você seja notificado de vídeos como esse, rápidos, diretos e objetivos sobre temas importantes do direito penal. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo rápido, direto e objetivo sobre temas importantes para a sua prova da OAB em direito penal. A gente hoje vai trabalhar com a relação de causalidade, as famosas concausas ou a superveniência causal, temas que quando aparecem na prova da OAB caem que nem uma bomba. E todo mundo fica com medo. E na verdade, esse é um assunto que dá para resolver com dicas muito simples, rápidas, diretas e muito tranquilas da gente resolver rapidinho aqui nesse vídeo. Perceba, a relação de causalidade, ela vem prevista dentro do nosso Código Penal, no artigo 13, que vai tratar que causa é toda condição sem a qual o resultado não teria se produzido. A relação de causalidade nada mais é do que a relação de causa e efeito entre uma conduta e um resultado produzido. E isso será necessário e essencial para que esse resultado seja atribuído ao agente. Mas, atenção! Relação de causalidade não é necessário para que tenha crime. Você pode ter um crime sem resultados produzidos. Você pode, por exemplo, ter uma tentativa que não gere resultado nenhum. Então, a chamada causalidade natural, ela não é requisito para que haja crime, mas apenas um requisito para que você responda por determinado resultado concreto causado. Agora, quando a gente fala de relação de causalidade, isso pode parecer algo muito complicado, e na verdade não é. A gente tem percebido que esse tema tem sido o queridinho do examinador recentemente. E eu vou resolver o problema para você te contando alguns segredos a respeito desse tema que ninguém conta. Veja, a relação de causalidade se resolve sempre da mesma maneira, através de um nomezinho meio complicado, mas que traz algo muito simples: o método da eliminação hipotética. Com isso, você vai olhar para uma situação, eliminar na sua cabeça a conduta daquele sujeito que o enunciado te apresenta e ver se o resultado muda. Se o resultado mudar, deixar de acontecer ou acontecer de forma diferente do que aquele narrado no seu enunciado, é sinal de que aquela conduta eliminada é causa e o agente pode responder pelo resultado. E isso é regra geral. Não caia em pegadinhas. Olha ele aqui, sempre com a gente, achando que vai ter muita complicação sobre esse tema, porque não vai. Então, anota aí que o método da eliminação hipotética diz: elimina-se a conduta do agente e, se o resultado mudar, ela é causa. Beleza? Claro, se você eliminar a conduta do cara e o resultado continuar acontecendo da mesma maneira, a gente vai estar diante de uma conduta que não é vista como causa do resultado. E aí, tudo se resolve. Se é causa, ele pode responder. Normalmente, homicídio, lesão corporal, são resultados concretos que aparecem em questões. Se você eliminar e o resultado permanecer igual, aquilo que você eliminou não foi causa. E aí a gente entra nas tais concausas. E calma, fica tranquilo, que isso a gente resolve muito fácil também. Quando a gente fala de concausa, a gente está falando de dois fatores que se interrelacionam ou não quanto à produção de um resultado. Ou seja, vão aparecer dois fatores no seu enunciado, na sua questão de prova, para você avaliar se a conduta do sujeito é causa ou não, já que tem um outro fator misturado ali. Então, qual o exemplo famoso? Aquele exemplo do veneno. Esse aqui mesmo, o cara coloca veneno na bebida do cara, do desafeto, para matá-lo. E aí, o desafeto tomou o veneno, mas o seu enunciado vai dizer que você, um outro agente, foi lá para matar o cara. E aí, você deu um tiro nele. E ele
sofreu uma lesão, foi levado para o hospital e morreu. Só que o enunciado vai dizer que a morte foi identificada em razão de envenenamento e não pelo disparo de arma de fogo. Veja, se você usar o método que eu acabei de te ensinar, você retira o disparo de arma de fogo e vê que o resultado morte continuava acontecendo da mesma maneira, já que o cara estava envenenado e morreu pelo veneno. Então, aquela conduta de disparo não é causa e o agente não pode responder pela morte, mas, obviamente, poderá responder pela tentativa, ok? Tranquilo? Agora, eu vou te contar mais um segredo. O que o examinador da OAB gosta de perguntar é sobre a exceção desse método da eliminação hipotética, a exceção à teoria chamada teoria da conditio sine qua non. Esse é o nome, ou também conhecida como teoria da equivalência das condições ou equivalência dos antecedentes. Tá, eu vou botar aqui para você, ó. Para resolver a relação de causalidade, a gente adotou a teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual não ocorreria o resultado, também chamada de teoria da equivalência das condições ou equivalência dos antecedentes. Anotou aí? Agora preste atenção. A exceção a essa teoria está no artigo 13, parágrafo 1º. Essa exceção vai dizer o seguinte: mesmo que a sua conduta seja causa, e portanto você eliminou a conduta do cara e o resultado muda, quando um fator posterior, ou seja, que vem depois da sua conduta, tem alguma relação com a sua conduta, porque um dependeu do outro, mas, diz a exceção, por si só foi capaz de gerar o resultado, você não pode responder pelo resultado, porque aquele fator posterior tomou o nexo causal para si e o resultado se produziu em razão daquele fator que a gente chama de superveniente. Tá bom, você pode estar aí com a cabeça quente, né? Ai, caramba, não estou entendendo nada. Mas calma, vou botar para você aqui o artigo 13, parágrafo 1º, que é a única exceção ao método de eliminação hipotética. Tá aqui. Quando você tem uma condição superveniente, relativamente independente, que por si só gera o resultado, você não imputa o resultado ao agente, ele responde só por aquilo que tiver feito, e de regra vai ser pela tal da tentativa, se for um exemplo de homicídio, ou pela lesão corporal consumada, no caso do dolo ser de lesão. Mas você vai falar, tá bom, Cristiano, eu entendi, tem uma coisa que vem depois, mas... e que o resultado acaba sendo gerado em razão dela, mas como é que eu vou identificar isso? Pelos exemplos. Os exemplos são sempre iguais, muito parecidos. Então a gente tem aquele exemplo do acidente de ambulância, onde você dá um tiro no cara para matar, ele é colocado na ambulância, levado para o hospital, no caminho a ambulância bate e ele morre. Ora, temos uma condição superveniente, que veio depois da sua conduta, do disparo ou da facada, que é o acidente de ambulância, que tem relação com a sua conduta, porque se você não dá o tiro, ele não está dentro da ambulância, mas que por si só foi capaz de gerar o resultado, ou seja, não é um desdobramento natural daquilo que você fez, é apenas um fator que por si só gerou a morte, que você queria levar quando atirou, mas que acabou acontecendo em razão desse acidente. Tranquilo, você não responde pelo resultado morte, você responde apenas pelos atos que realizou. No nosso exemplo, seria uma tentativa de homicídio. Outros exemplos, o famoso incêndio no hospital. Também, o hospital pegou fogo. Isso é uma condição posterior que, por si só, originou o resultado e, portanto, se encontra no artigo 13, parágrafo 1º. Qual é a solução para isso? Atenção! Mais uma vez, para a gente finalizar o tema. Quando você tiver esse fator posterior, que por si só foi capaz de gerar o resultado, caiu recentemente no exame da ordem, o cara deu um soco no desafeto, ele caiu para trás e encostou num fio desencapado, ó, tomou um choque de alta tensão e morreu. Ora, choque é um fator posterior, não é um desdobramento natural da lesão que eu produzi com um soco, ou com um tiro, ou com uma facada, não importa. E, portanto, o resultado morte não pode ser atribuído ao agente. Ele vai responder só pelo que fez, pela tentativa, ou, de repente, pela própria lesão, se o dolo for de lesão corporal. Tranquilidade. Problema resolvido. Pode comemorar, é isso aí. Pois agora, se cair relação de causalidade com causa e causas supervenientes, você já sabe como responder a sua questão na prova da OAB. Valeu!